Eu não sou puta porque eu quero. Eu sou puta porque eu preciso. Eu não sou puta porque eu quero. Eu sou puta porque eu preciso. As palavras saíram da boca de Isabela como uma bofetada. Ela estava parada no meio da sala, segurando uma nota de R$ 50 amassada, olhando para o espelho com uma expressão que misturava raiva, nojo e cansaço. Mas todo mundo acha que a gente escolhe isso, né? Ela continuou, falando sozinha, ou pensando que estava sozinha. Todo mundo acha que a gente gosta, que a gente é vagabunda, que a gente não tem dignidade. Ela jogou o dinheiro na mesa. Dignidade. Que palavra bonita! Pena que dignidade não paga aluguel, não paga comida, não paga a escola da minha filha. Ela começou a tirar a roupa. A saia curta vermelha, a blusa decotada preta, o salto alto que machucava os pés. E por baixo apenas ela, Isabela, 32 anos, mãe solteira, cansada, quebrada. Eu odeio isso, sussurrou, olhando para o próprio reflexo. Eu odeio cada segundo disso. E então ela desabou. Sentou no chão, nua, abraçando os joelhos, e chorou. Álvaro estava ali, invisível, observando. E pela primeira vez em décadas, ele sentiu algo que não sentia desde que conheceu Eduardo. Compaixão. Pura, profunda, dolorosa. Porque ele via nela algo que ele conhecia muito bem. Uma pessoa presa. Não por escolha, mas por circunstância. Fazendo o que precisa, não o que quer. E ele decidiu, ali mesmo. Eu vou ajudar ela. Eu vou salvá-la, mesmo que ela não saiba que precisa ser salva. Isabela tinha uma rotina. Não era uma rotina que ela gostava, mas era a que ela tinha. Durante o dia, ela era mãe. Acordava às 6, preparava café da manhã para Sofia, sua filha de 7 anos, penteava o cabelo dela, sempre em tranças, porque Sofia adorava tranças, levava para a escola, voltava para casa. Limpava, cozinhava, lavava a roupa, fazia tudo o que uma mãe faz. Às 3 da tarde, buscava a Sofia, ajudava com lição de casa, brincava um pouco, mesmo cansada, sempre brincava. Dava banho, janta, história antes de dormir. E então, quando Sofia dormia, Isabela se transformava. Às 9 da noite, ela começava a se arrumar. Maquiagem pesada, para esconder as olheiras, as marcas, o cansaço. Roupas provocantes, curtas, apertadas, que ela odiava, mas que funcionavam. Perfume forte, para disfarçar o cheiro de medo. Saía às 10. Ia para a avenida, a mesma de sempre, onde as outras meninas também estavam. Ficava ali, esperando, sorrindo para carros que passavam, um sorriso falso, plástico, mas eficiente. Alguns paravam, negociavam. Ela aceitava ou recusava, dependendo do valor, do cliente, do quanto ela precisava de dinheiro. Quando aceitava, iam para um motel barato. 15 minutos, meia hora no máximo. Ela fazia o que precisava fazer, sem prazer, sem emoção, apenas fazendo. Recebia o dinheiro, voltava para a avenida. Repetia até às 3, 4 da manhã. E então voltava para casa. Tomava banho, longo, quente, esfregando até a pele ficar vermelha. Colocava pijama, deitava. E às 6 da manhã acordava de novo. E era mãe outra vez. Álvaro via tudo. E doía, porque ele via a dualidade. Isabela mãe, carinhosa, atenciosa, amorosa. Isabela prostituta, vazia, mecânica, morta por dentro. E ele percebeu. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. E sobrevivência não é vida. Sofia era uma criança linda. Cabelos cacheados, olhos grandes e curiosos, sorriso fácil. Ela adorava a mãe, isso era óbvio. Toda manhã ela acordava e corria para o quarto de Isabela. Mãe, mãe, acorda! Tá na hora da escola. E Isabela, mesmo exausta, sempre acordava sorrindo. Bom dia, meu amor. Bom dia, mamãe. Hoje tem aula de arte. Eu vou te desenhar.
Eu quero ver, vai ficar lindo. E Sofia ria, feliz, sem saber que a mãe tinha dormido 2 horas, sem saber que a mãe tinha trabalhado a noite toda, sem saber que a mãe se odiava por fazer o que fazia, porque Isabela escondia tudo, perfeitamente. Álvaro observava as interações entre mãe e filha, e via amor, puro, incondicional, verdadeiro. Isabela faz tudo por ela, ele percebeu. Ela se vende, ela se destrói, mas é tudo pela filha. E isso o tocou profundamente. Porque ele entendia sacrifício. Ele tinha sacrificado a própria vida por medo, mas Isabela sacrificava a dignidade, como ela mesma disse, por amor. E havia algo nobre nisso, mesmo que doloroso. Foi numa quinta-feira que tudo quase desmoronou. Isabela tinha aceitado um cliente, homem de meia idade, terno caro, carro importado. Parecia seguro, ela tinha desenvolvido um radar para isso. Foram para o motel de sempre. E no começo tudo normal. Mas então ele mudou. Ficou agressivo, violento, exigente. Isabela tentou recusar. Isso não estava no combinado. Eu paguei e você faz o que eu mando. Ele empurrou Isabela na cama, com força. Isabela sentiu medo. Medo real, visceral. Ele vai me machucar. Ou pior. Ela tentou sair. Ele segurou o braço dela. Forte, doía. Você não vai a lugar nenhum. Isabela começou a gritar. Socorro! Alguém me ajuda! O dono do motel ouviu, bateu na porta. Tá tudo bem aí? O homem hesitou, soltou Isabela, ajeitou a roupa. Tá tudo bem, a vadia tá sendo dramática. Isabela aproveitou, abriu a porta, saiu correndo. O dono do motel olhou para o homem. Você sai, agora, e não volta. O homem resmungou, mas saiu. Isabela ficou no corredor do motel, tremendo, chorando. O dono trouxe água. Você tá bem? Ela assentiu, mas estava mentindo. Você quer que eu chame a polícia? Isabela balançou a cabeça. Não, não adianta, eles não ligam pra gente. O dono suspirou. Toma, ele deu R$ 50 a ela. Vai pra casa, descansa e toma cuidado. Isabela pegou o dinheiro, agradeceu e foi embora. Mas ela não foi para a avenida. Foi direto para casa. Quando chegou, Sofia ainda estava dormindo. Isabela trancou a porta, checou 2 vezes, 3 vezes. Foi para o banheiro, olhou no espelho. Tinha roxo no braço onde o homem tinha segurado, marcas vermelhas no pescoço. Ela tocou, doía. E então ela desabou. Sentou no chão do banheiro e chorou. Eu não aguento mais fazer isso. Mas o que eu faço? Como eu pago as contas? Como eu sustento Sofia? Não tinha resposta. E isso doía mais do que qualquer roxo. Álvaro estava ali, invisível, observando. E pela primeira vez em décadas, ele sentiu algo que não sentia desde que conheceu Eduardo. Compaixão. Pura, profunda, dolorosa. Porque ele via nela algo que ele conhecia muito bem. Uma pessoa presa. Não por escolha, mas por circunstância. Fazendo o que precisa, não o que quer. E ele decidiu, ali mesmo. Eu vou ajudar ela. Eu vou salvá-la, mesmo que ela não saiba que precisa ser salva. Isabela tinha uma rotina. Não era uma rotina que ela gostava, mas era a que ela tinha. Durante o dia, ela era mãe. Acordava às 6, preparava café da manhã para Sofia, sua filha de 7 anos, penteava o cabelo dela, sempre em tranças, porque Sofia adorava tranças, levava para a escola, voltava para casa. Limpava, cozinhava, lavava roupa, fazia tudo o que uma mãe faz. Às 3 da tarde, buscava Sofia, ajudava com lição de casa, brincava um pouco, mesmo cansada, sempre brincava. Dava banho, janta, história antes de dormir. E então, quando Sofia dormia, Isabela se transformava. Às 9 da noite, ela começava a se arrumar. Maquiagem pesada, para esconder as olheiras, as marcas, o cansaço, roupas provocantes, curtas, apertadas, que ela odiava, mas que funcionavam. Perfume forte,
para disfarçar o cheiro de medo, saía às 10. Ia para a avenida, a mesma de sempre, onde as outras meninas também estavam. Ficava ali, esperando, sorrindo para carros que passavam, um sorriso falso, plástico, mas eficiente. Alguns paravam, negociavam. Ela aceitava ou recusava, dependendo do valor do cliente, do quanto ela precisava de dinheiro. Quando aceitava, iam para um motel barato, 15 minutos, meia hora no máximo. Ela fazia o que precisava fazer, sem prazer, sem emoção, apenas fazendo. Recebia o dinheiro, voltava para a avenida. Repetia até às 3, 4 da manhã. E então voltava para casa. Tomava banho, longo, quente, esfregando até a pele ficar vermelha. Colocava pijama, deitava. E às 6 da manhã acordava de novo. E era mãe outra vez. Álvaro observava as interações entre mãe e filha. Álvaro via tudo. E doía. Porque ele via a dualidade. Isabela mãe, carinhosa, atenciosa, amorosa. Isabela prostituta, vazia, mecânica, morta por dentro. E ele percebeu. Ela não está vivendo. Ela está sobrevivendo. E sobrevivência não é vida. Sofia era uma criança linda. Cabelos cacheados, olhos grandes e curiosos, sorriso fácil. Ela adorava a mãe, isso era óbvio. Toda manhã ela acordava e corria para o quarto de Isabela. Mãe, mãe, acorda! Tá na hora da escola! E Isabela, mesmo exausta, sempre acordava sorrindo. Bom dia, meu amor! Bom dia, mamãe! Hoje tem aula de arte, eu vou desenhar você. Eu quero ver, vai ficar lindo. E Sofia ria, feliz, sem saber. Sem saber que a mãe tinha dormido 2 horas. Sem saber que a mãe tinha trabalhado a noite toda. Sem saber que a mãe se odiava por fazer o que fazia. Porque Isabela escondia tudo, perfeitamente. Álvaro observava as interações entre mãe e filha. E via amor. Puro, incondicional, verdadeiro. Isabela faz tudo por ela, ele percebeu. Ela se vende, ela se destrói, mas é tudo pela filha. E isso o tocou profundamente, porque ele entendia sacrifício. Ele tinha sacrificado a própria vida por medo, mas Isabela sacrificava a dignidade, como ela mesma disse, por amor. E havia algo nobre nisso, mesmo que doloroso. Foi numa quinta-feira que tudo quase desmoronou. Isabela tinha aceitado um cliente, homem de meia idade, terno caro, carro importado. Parecia seguro. Ela tinha desenvolvido um radar para isso. Foram para o motel de sempre. E no começo, tudo normal. Mas então ele mudou. Ficou agressivo, violento, exigente. Isabela tentou recusar. Isso não estava no combinado. Eu paguei, você faz o que eu mando. Ele empurrou Isabela na cama, com força. Isabela sentiu medo. Medo real, visceral. Ele vai me machucar. Ou pior. Ela tentou sair, ele segurou o braço dela, forte, doía. Você não vai a lugar nenhum. Isabela começou a gritar. Socorro! Alguém me ajuda! O dono do motel ouviu, bateu na porta. Tá tudo bem aí? O homem hesitou, soltou Isabela, ajeitou a roupa. Tá tudo bem. A vadia tá sendo dramática. Isabela aproveitou, abriu a porta, saiu correndo. O dono do motel olhou para o homem. Você sai. Agora, e não volta. O homem resmungou, mas saiu. Isabela ficou no corredor do motel, tremendo, chorando. O dono trouxe água. Você tá bem? Ela assentiu, mas estava mentindo. Você quer que eu chame a polícia? Isabela balançou a cabeça. Não, não adianta. Eles não ligam pra gente. O dono suspirou. Toma. Ele deu R$ 50 a ela. Vai pra casa, descansa e toma cuidado. Isabela pegou o dinheiro, agradeceu e foi embora. Mas ela não foi para a avenida. Foi direto para casa. Quando chegou, Sofia ainda estava dormindo. Isabela trancou a porta, checou 2 vezes, 3 vezes, foi até o banheiro, olhou no espelho. Tinha roxo no braço onde o homem tinha segurado, marcas vermelhas no pescoço. Ela tocou, doía. E então ela desabou. Sentou no chão do banheiro e chorou. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais fazer isso. Mas o que eu faço? Como eu pago as contas? Como eu sustento a Sofia?
Não tinha resposta, e isso doía mais do que qualquer roxo. Álvaro estava ali, e pela primeira vez em décadas ele sentiu raiva. Não de Isabela, mas por ela. Raiva do mundo que a colocou naquela situação. Raiva dos homens que a usavam. Raiva da injustiça de tudo. E ele decidiu: eu preciso fazer algo, eu não posso só observar. No dia seguinte, Isabela não saiu de casa. Ela ligou para uma amiga, também da avenida, dizendo que estava doente. Ficou em casa com Sofia, assistiram filme, fizeram bolo juntas, riram, e Isabela tentou esquecer. Mas quando Sofia dormiu, a realidade voltou. Amanhã eu preciso voltar. Eu preciso do dinheiro, eu não tenho escolha. Ela estava sentada no sofá, olhando para o nada, quando sentiu a presença. Não era a primeira vez, ela tinha sentido antes, pequenas coisas, cortina se movendo, luz piscando, mas agora era mais forte. Tem alguém aqui? Perguntou, cansada demais para ter medo. A cortina se moveu. Isabela suspirou. Fantasma, claro, porque minha vida não tá difícil o suficiente. A caneta na mesa começou a escrever. Meu nome é Álvaro, eu moro aqui há muito tempo, e eu quero ajudar você. Isabela leu, piscou, leu de novo. Ajudar? Como? Não sei ainda, mas eu vi o que aconteceu ontem, e eu sinto muito. Isabela sentiu os olhos arderem. Você viu tudo? Sim, e eu odeio que você tenha que passar por isso. Bem-vindo ao clube, eu também odeio. Então para. Isabela riu sem humor. Parar? E viver de quê? Ar? Amor? Esperança? Isso não paga conta, fantasma. Eu sei, mas tem que haver outra forma. Não tem. Eu procurei, eu tentei. Ninguém contrata mulher de 32 anos sem diploma, sem experiência, com filho pequeno. E se você conseguisse um diploma? Isabela parou. Como? Estudando, à noite, adelento, mas estudando. Eu não tenho tempo, eu trabalho à noite. E se você mudasse o tipo de trabalho? Para quê? Para ganhar salário mínimo como faxineira, recepcionista? Eu ganho mais na rua. Mas você ganha a sua dignidade. Isabela sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela ficou em silêncio por longos minutos, e então sussurrou. Eu não sei se consigo. Você consegue. Eu vou te ajudar. Como um fantasma pode me ajudar? Sendo seu amigo, sendo sua companhia, sendo alguém que acredita em você. Isabela chorou. E pela primeira vez em anos, não era de desespero. Era de esperança. Nos dias seguintes, Isabela e Álvaro fizeram um plano. Álvaro escrevia, trabalhosamente, mas escrevia. Isabela respondia. Primeiro, você precisa sair da avenida. Mas o dinheiro? Você consegue outro trabalho, qualquer trabalho, durante o dia, enquanto Sofia está na escola. Fazendo o quê? Limpeza, cozinha, qualquer coisa para começar. E vai dar para pagar as contas? Talvez não, no começo, mas você corta gastos, você se organiza. E se não der? Você tenta. Se não der, a gente pensa em outra coisa, mas você tenta primeiro. Isabela hesitou, mas assentiu. Ok, eu vou tentar. Segundo, você começa a estudar. Estudar o quê? Qualquer coisa que te interesse, enfermagem, administração, pedagogia, o que você sempre quis fazer. Isabela pensou. Eu sempre quis ser professora. Quando eu era criança, eu brincava de escolinha. Então você faz pedagogia, mas demora anos e custa caro. Você faz EAD, à noite, devagar. E tem bolsas, tem programas, você pesquisa. Isabela sentiu algo que não sentia há anos. Vontade. Vontade de tentar, de mudar, de ser mais do que era. Ok, eu vou pesquisar. Terceiro, você para de se odiar. Mais fácil falar do que fazer. Eu sei, mas você tenta. Você lembra que você fez o que precisava para sobreviver, para cuidar da sua filha. Isso não te faz menos, te faz forte. Isabela leu aquilo e chorou. Porque ninguém nunca tinha dito isso. Ninguém nunca tinha validado a dor dela. Obrigada, Álvaro. De nada. Agora vai e começa. Isabela começou pequeno. Primeiro ela procurou emprego. Passou uma semana distribuindo currículos em restaurantes, lojas, escritórios. Ninguém ligou de volta. Ela quase desistiu. Mas Álvaro a encorajava.
Não desiste, continua tentando. E ela continuou, até que finalmente uma padaria pequena ligou. A gente precisa de alguém para atender balcão. 6 da manhã às 2 da tarde, salário mínimo. Isabela aceitou na hora. O trabalho era duro. Acordar às 5, deixar Sofia com a vizinha, que cobrava mais menos do que uma baba, trabalhar 8 horas em pé, voltar, buscar Sofia, cuidar dela. No final do dia ela estava exausta, mas era diferente. Era um cansaço honesto, um cansaço que não vinha com nojo de si mesma. O salário era pouco, muito pouco. Não dava para tudo. Isabela teve que cortar gastos. Comida mais barata, sem roupas novas, sem luxos. Foi difícil, mas ela aguentou, porque pela primeira vez em anos ela podia olhar no espelho sem se odiar. Foi numa noite que Sofia perguntou. Elas estavam jantando, macarrão com salsicha, porque era o que tinha. Mãe, por que você não sai mais à noite? Isabela congelou. O quê? Você sempre saía, toda noite. Agora você fica em casa. Isabela não sabia o que dizer. Ela sabia? Ela sabia o que eu fazia? Eu mudei de trabalho, filha. Ah, eu gosto mais assim. Você fica comigo. Isabela sentiu os olhos arderem. Eu também gosto mais assim, amor. Sofia abraçou a mãe e Isabela chorou. Não de tristeza, de alívio. Álvaro observava de longe e sorria. Ela conseguiu. Ela deu o primeiro passo. Mas nem tudo foram flores. 2 meses depois, Isabela estava no limite. O salário da padaria não era suficiente. Ela estava atrasando contas, a luz ia ser cortada, o aluguel estava atrasado. E uma noite ela pensou: uma vez, só uma vez, eu volto para a avenida. Ganho o que preciso. E nunca mais. Ela começou a se arrumar. A maquiagem, a roupa, o salto. E então sentiu a presença, mais forte do que nunca. A cortina se moveu violentamente. A caneta escreveu sozinha, rápido. Não faz isso. Isabela olhou para o bilhete. Eu preciso, Álvaro. Eu tô devendo. Eles vão cortar a luz, vão me despejar. Você consegue outro jeito. Não consigo. Não tem outro jeito. Tem. Você pede ajuda. Para quem? Eu não tenho ninguém. Você tem. Você tem vizinhos, você tem colegas de trabalho, você tem programas sociais. Você pede. Eu não posso, é humilhante. E voltar para a rua, não é? Isabela parou. Porque ele estava certo. Eu tenho vergonha. Eu sei. Mas você é mais forte que a vergonha. Isabela tirou o salto, sentou no chão e chorou. Eu não sei se consigo. Você consegue, e eu tô aqui, com você. E Isabela sentiu a presença envolvendo ela, como um abraço invisível. E ela decidiu. Eu não volto, eu peço ajuda. No dia seguinte, Isabela fez o que nunca tinha feito. Ela pediu ajuda. Primeiro falou com a dona da padaria. Eu tô com dificuldades. Eu sei que o salário não é muito, mas você consegue me adiantar? Eu pago aos poucos. A dona olhou para ela e então assentiu. Eu posso adiantar metade. Você paga em 3 meses, tá bom? Isabela quase chorou de alívio. Obrigada. Muito obrigada. Depois, ela foi atrás de programas sociais. Descobriu que tinha auxílio para mãe solteira, bolsa escola para Sofia, cesta básica. Não era muito, mas ajudava. E ela começou a fazer bicos, limpeza nos finais de semana, cozinha para fora, tudo que aparecia. Era cansativo, brutal, mas era honesto, e ela aguentava. 6 meses depois, Isabela conseguiu. Ela se inscreveu num curso de pedagogia EAD, com bolsa, parcial, mas ajudava, e começou a estudar. À noite, depois de Sofia dormir, cansada, exausta, mas estudava. Álvaro ajudava. Ele não pedia escrever trabalhos, seria trapaça, mas ele ficava ali, presença silenciosa,
encorajando. Você consegue. Você tá indo bem. Eu tô orgulhoso de você. E Isabela sorria. E continuava. 3 anos se passaram. Isabela tinha 25 anos agora. Não, pera. 35. Álvaro tinha perdido a noção do tempo de novo. Sofia tinha 10. Crescida, esperta, feliz. E Isabela? Isabela tinha se formado. A cerimônia de formatura foi pequena, online, mas ela fez questão de assistir com capelo e tudo. Sofia tirou 1000 fotos. Mãe, você tá linda! Você é uma professora de verdade! Isabela riu chorando. Sou, filha, eu sou. E ela olhou para o canto da sala, onde sempre sentia a presença de Álvaro. Obrigada. Por tudo. A cortina se moveu, como de nada. 1 mês depois, Isabela conseguiu emprego, numa escola pública, professora de 1º ano. O salário ainda não era grande, mas era digno. E ela amava. Amava ver as crianças aprendendo, amava ensinar, amava fazer diferença. E ela se lembrava de quando ela era criança, brincando de escolinha. Eu consegui. Eu finalmente consegui. Foi num sábado, num supermercado, que aconteceu. Isabela estava comprando comida. Agora ela podia comprar coisas melhores: carne de verdade, frutas, luxos pequenos, mas significativos. E viu. Ele. Um dos clientes, da época da avenida. Ele também a viu. E reconheceu. Isabela sentiu o sangue gelar. Por favor, não fala nada. Por favor. O homem se aproximou. Isabela queria correr, mas ficou parada. Eu te conheço? Ele perguntou inseguro. Isabela respirou fundo. Não, você não me conhece. Ele franziu a testa, e então pareceu entender. Ah, entendi. Desculpa. E se afastou. Isabela saiu do supermercado tremendo. Voltou para casa, sentou no sofá e Álvaro escreveu. Você tá bem? Eu vi um dos clientes. Ele quase me reconheceu. E você negou. Sim, porque aquela pessoa não sou eu, não mais. Exatamente. Isabela limpou as lágrimas. Eu não sou mais aquela pessoa, né, Álvaro? Não. Você é melhor. Muito melhor. Obrigada por ter acreditado em mim. Eu sempre acreditei. E Isabela sorriu e seguiu em frente. 5 anos. A professora Isabela. 5 anos se passaram desde que Isabela se formou. Ela ainda morava no apartamento número 7. Agora conseguia pagar tranquilo. Sofia tinha 15, adolescente, inteligente, sonhando em ser médica. E Isabela? Isabela era respeitada, amada pelas crianças, reconhecida como ótima professora. E feliz. Genuinamente feliz. Numa noite, depois de Sofia dormir, Isabela sentou no sofá. Álvaro. A cortina se moveu. Eu nunca te agradeci direito. Você mudou minha vida. Você mudou sua própria vida. Eu só acreditei. Mas você me deu forças quando eu não tinha. Você sempre teve. Só precisava lembrar. Isabela sorriu. E você vai continuar aqui, observando inquilinos? Não sei. Talvez. Eu espero que sim, porque o próximo vai ter sorte, assim como eu tive. Obrigado. Isabela se levantou, foi até a janela e olhou para a rua. A mesma avenida onde ela costumava trabalhar, mas agora via com outros olhos. Não com vergonha, mas com compaixão. Pelas mulheres que ainda estão lá, fazendo o que precisam, sobrevivendo. E ela pensou: um dia eu vou ajudar elas também, assim como Álvaro me ajudou. E foi dormir. Em paz. Finalmente. Às vezes, a sobrevivência exige sacrifícios. Mas sacrifício não é vergonha, é força. E toda pessoa que luta merece respeito.
merece redenção, merece amor. Para Isabela, que encontrou dignidade não mudando o que fez, mas mudando quem se tornou. Para todas as mulheres que fazem o que precisam para sobreviver. Para Álvaro, que vê a humanidade onde outros veem apenas julgamento. Que possamos sempre acreditar que as pessoas podem mudar. Que possamos sempre oferecer segundas chances. Porque todos merecemos redenção.